Muito boa noite a todos, namastê, muita luz, é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar o nosso último módulo, né, sobre a energia vril e os discos voadores e a Alemanha nazista. Bom, deixa eu falar uma coisa muito importante agora para vocês, que é os alemães na Antártida. Bom, nós já discutimos sobre a sociedade vril, né, sobre a sociedade Thule, né? Ontem a sociedade secretas alemã, tal. Muito bem. Nessa busca desenfreada dos alemães por encontrar tecnologias antigas, né? Porque eles acreditavam na Atlântida, e eles então, ao fazer suas pesquisas, em 1513 apareceu no Museu de Topkapi, né, um mapa muito antigo de um navegador chamado Piri Reis. Tá? Olha, 1513. Era um mapa do mundo, mapa mundi, mas que simplesmente mostrava o continente da Antártida com sua costa com uma perfeição e muito mais avançado do que os mapas da época de outras regiões do planeta também. E o mais interessante de tudo, que esse mapa da localização do continente da Antártida e das costas da Antártica era exatamente o mapa da Antártida sem estar congelada. Tá? Piri Reis. Tá? Então, isso deu margem de onde esse mapa foi copiado, de onde ele veio, que documentos estavam expostos, e que tecnologia foi usada para, se ninguém voava em 1400, para ter uma visão do alto e uma visão dos contornos das ilhas, contorno da Europa, tão perfeito, que só foi possível hoje com satélites e instrumentos de perfeição você fazer um mapa mundi tão perfeito das zonas costeiras e tal, e mapear a Antártica muito antes dela ser congelada. Tá? Exatamente. Tá? Então, vocês podem pesquisar aí o mapa de Piri Reis. Tá? Muito bem. Ele tem vários trechos, vários pedaços. Muito bom. Bom, então as sociedades secretas, né, na época, eles ficaram altamente entusiasmados, acreditando que o verdadeiro continente de Atlântida, ou seja, a verdadeira estrutura da cidade de Atlântida, estava na Antártica, debaixo do gelo. E que quando a Atlântida sofreu um grande desastre, houve uma mudança muito efetiva do polo da Terra. Os polos da Terra, os eixos de rotação da Terra, não eram aqueles. Houve uma mudança polar muito grande, e aquele continente que era tropical passou a ficar no Polo Sul. E numa região voltada para uma condição do Sol que iria congelar completamente muito rápido. Tá? Então, isso fez com que aventasse a possibilidade de na Antártica se encontrar vestígios de uma civilização antiga que permanecesse lá até os dias de hoje, com uma tecnologia, uma ciência inimaginável. Muito bem. Os alemães sabiam disso. E eu já disse para vocês que a cúpula da SS e a cúpula do Partido Nazista, eles eram extremamente ocultistas e extremamente esotéricos. Ok? Tá? Dentro da cabeça deles, tá? O esoterismo e a prática dentro da cabeça deles, tá? Da época. Muito bem. Então, em 1936, 37, 38, tá? A Alemanha movimentou um recurso inimaginável, levando submarinos, navios, transportes e muita soldado para a Antártida. E eles encontraram na Antártica uma caverna cuja
temperatura era extremamente a menos de 18 graus, que penetrava nas montanhas, embaixo do gelo. E lá eles resolveram construir a maior base alemã, que eles consideravam uma base altamente secreta e que poderia ser feito ali as maiores pesquisas avançadas da Alemanha nazista de armas sofisticadas, armas avançadas, e eles não seriam perturbados por bombardeios, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, se deslocou um recurso inimaginável, né? E os alemães, então, construíram uma base na Antártida avançadíssima, levando para lá milhares de soldados, milhares de engenheiros e técnicos e cientistas, para construir algo que seria o último refúgio da civilização nazista. Muito bem. Então, e neste local também seria desenvolvido os chamados máquinas voadoras avançadas, com tecnologia, né, baseada nas teorias de Tesla de antigravitação. Inclusive o sino também seria desenvolvido nesses locais. E acreditando em Agartha, tentando fazer contatos com intraterrenos, com agartinas, com a base Antártida. Muito bem, eles levaram também para lá um grupo de sensitivos e paranormais, tá? Porque essas sociedades tinham médiums sensitivos e eles faziam então reuniões, tipo reuniões espíritas que nós fazemos, para contatos com entidades que se diziam ser atlantes e entidades que se diziam ser, né, para orientá-los num processo evolutivo ou numa, né? Então isso foi feito. Isso foi feito. Aí quando a Alemanha começa a perder a guerra, e existe toda uma discussão hoje que a maior parte dos oficiais alemães fugiram para a América do Sul e muitos deles fugiram para a base Antártida. Ok? Inclusive até Hitler teria fugido para a base Antártida, através de submarinos, e toda aquela história do corpo dele queimado foi forjado lá para as pessoas não perseguirem ele. Porque eu não sei se vocês sabem, né, mas no bunker de Berlim, né, ele e a esposa teriam cometido suicídio e seu corpo incendiado lá fora, tal. Mas naquela época não tinha exame de DNA, não tinha um monte de coisa para confirmar que aquele corpo era realmente de Hitler. Hoje, inclusive, tem um especial, né, na History Channel, vocês podem pesquisar, uma série chamada Caçando Hitler, né? Caçando Hitler, que eles tentam ver toda a rota de fuga que Hitler teve da Alemanha e veio construir uma base na Argentina. Mas todos se esqueceram que, após a Alemanha cair totalmente, essa base da Antártida não caiu. Essa base da Antártida nunca foi atacada. Então existia todo um centro especial, algo construído com muita tecnologia, túneis muito grandes, onde uma grande fortaleza armamentista e tecnológica estava presente ali na Antártida. Muito bem. Então eu vou contar um fato que aconteceu, isso é fato verídico. Em 1946, os americanos, comandado por um cara chamado Almirante Byrd, preparou uma armada, levando submarinos, porta-aviões, destroyers e mais de 5.000 soldados para destruir a base nazista da Antártida. Tá? Porque, é claro, o serviço secreto americano, todo mundo, pegando os documentos, chegaram à conclusão que tinha uma base, eles não podiam deixar o nazismo, que já tinha sido todo destruído, né?
Muito bem. Assim que eles chegam no local, eles vão travar uma batalha com discos voadores, com naves sofisticadas que saíam do mar, atacavam com raios estranhos, tal, e simplesmente era uma missão de 6 meses. Em 2 meses de missão, eles voltaram correndo para cá, com o rabo entre as pernas, destroyer afundado, centenas de soldados mortos, né? Saíram correndo de lá e praticamente depois desse tempo nunca mais voltaram. E o pessoal relatando objetos, naves voadoras extremamente diferentes e avançadas, que eles não conseguiam ter arma suficiente para atacá-los. Eram naves de escolta muito rápidas, sofisticadas, destruíam facilmente seus navios, suas armas, e eles tiveram que bater em retirada, urgentemente seriam totalmente eliminados. E nenhum desses objetos foi abatido. Isso está nos anais, tá? Se você entrar na internet, você vai procurar essa história. Isso foi verdade. Então, eu pergunto para vocês, o que os alemães, o que é ficção e o que é verdade na construção de naves de propulsão avançada, que não era, vamos assim dizer, hélice, turbina, jato, mas um sistema de propulsão antigravitacional, né, baseado nas teorias de Tesla, inclusive, e tudo mais. Tá? E outra, o que os alemães acharam e encontraram lá ligados a Atlântida e aos intraterrenos? O ataque pode ter até sido dos intra e não dos alemães. Porque a partir do momento que você leva uma armada militar, armada até os intra, para fazer uma guerra na Antártica, os Atlântidas chutaram todo mundo lá, tacaram fogo no rabo dos caras. Aqui não, meu filho. Trazer arma, armamento, guerra para esse lado aqui. Vocês podem guerrar por lá, mas aqui não. E aí eles se mandaram correndo da Antártida. Então, vocês perceberam que depois de muito tempo, é que se voltou novamente a Antártida e os mistérios continuam. Vocês viram meu seminário, né? Bases extraterrestres da Antártida, né? Que eu dei antes desse aqui. Então, os alemães, sim, também ficaram envolvidos com essas bases intraterrenas da Antártida. Tá? E muitos alemães, eles acreditavam que eles poderiam navegar através de portais. Tá? Portais quânticos. Encontrar energia de módulo de ponto zero, que é a energia vril, que alimentaria os discos voadores, que alimentaria de uma forma avançada, sem precedentes, uma fonte de energia inesgotável. E o Hitler sempre investiu em ciência e tecnologia como armas nunca vistas para vencer a guerra. Né? Então, por isso a gente não sabe, né? Por exemplo, na Alemanha, todas as indústrias tinham que ser feitas subterrânea, porque eram diariamente bombardeadas pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, utilizando mãos escravas dos prisioneiros de guerra, dos judeus e tudo mais, dos campos de concentração, eles criaram imensos túneis, imensas fábricas subterrâneas. Inclusive o V2 em Peenemünde era fabricado em bases subterrâneas. Os aviões a jato. Os alemães desenvolveram uma técnica, um avião assim, ó, lá na época. Um avião que era mais ou menos assim, ó. Tipo de uma asa voadora, parecia um bumerangue. Certo? Também com um tipo de turbina, com um tipo de que era inovador para a época, com uma mobilidade incrível. E esses aviões foram feitos. Vários protótipos desses aviões. E é interessante que muitas dessas tecnologias que os americanos pegaram após a guerra, olha que interessante, mais de 1.000 cientistas alemães foram relocados para os Estados Unidos após a guerra.
muito material, bombas V2, esse tipo de avião e muito material que estava armazenado foram levados para os Estados Unidos na base de White Sands, que é exatamente onde os V2 foram levados, os aviões foram testados. O incrível, o mais incrível de tudo, é que em 1947, em junho de 47, quando houve umas aparições de discos voadores em Washington, o cara Kennedy descreve exatamente esse formato dos objetos voando. Provavelmente, ele não viu o disco voador. Provavelmente eram testes desses aviões avançados. Tá? Bom, deixa eu explicar uma coisa. Hoje, o avião mais moderno do arsenal americano, da Northrop, é o B-1. O B-1 é exatamente assim, ó. Esse é o B-1. O avião de $1 bilhão. Esse avião custou aos Estados Unidos $1 bilhão. Ele ficou pronto na década de 90. Quando teve a guerra do Kosovo e a própria guerra do Iraque, esse avião, de tão secreto que ele era, ele levantava voo da base de White Sands, atravessava o Atlântico, bombardeava o inimigo, não pousava em nenhuma base e voltava para a base de White Sands, para ninguém copiar, ninguém fotografar, ninguém ver ele direito. É uma visão invisível ao radar. Tá? Provavelmente esses aviões da tecnologia stealth, esse tipo de tecnologia, é cópia da engenharia que os alemães estavam tentando produzir durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Tem fotos, tem filmes desses aviões aqui. Isso aqui é real, isso aqui não é. Só que esse sistema aqui não é um sistema antigravidade. O sistema antigravidade vai ser desenvolvido nos discos voadores alemães e no sino. O sino é muito louco. Né? O sino, como eu disse para vocês, era um objeto tão avançado que eles falavam que mexia com a estrutura do espaço-tempo ao redor. E eles falavam assim que quando eles foram testar o sino, num raio de praticamente 20 a não sei quantos metros de distância do disco, do sino, todos os organismos biológicos cristalizavam. Ou seja, morria tudo. Se você ficasse no raio de ação do campo que ele gerava, estava morto. Foi então, em 43, 42, né? São pesquisas alemãs de protótipo de tecnologias avançadas. Né? Ontem na aula eu já passei bastante foto do sino, botei, né? Inclusive aquelas inscrições ocultistas que era colocado em volta do sino, que é uma inscrição ocultista, né? Ou seja, uma língua ocultista. Tá? É muito interessante então, tudo isso. Então, eu quero que vocês entendam que durante a Segunda Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, grandes mistérios ainda permanecem ocultos. E toda essa tecnologia que nós estamos falando aqui, elas continuaram secretas. Olha que interessante. Aí, 3 semanas depois desse avião visto aqui, acontece a queda do disco voador em Roswell, que é pertinho da base White Sands, onde todo esse material estava lá sendo testado. É possível que os americanos estavam testando um disco voador alemão e o disco caiu? Que era uma bosta, né? Não eram os primeiros protótipos, né? É possível. É possível, sim, que em Roswell, o que caiu ali, ou uma bomba V2, ou uma nave discoide, que eles estavam testando, né? E eu acredito que até hoje eles não conseguiram fazer essa tecnologia funcionar direito. Por isso que até hoje eles estão testando essas outras foguetes, tá? Você fica aí mandando gente para a Lua, porque até hoje eles não conseguiram dominar essa tecnologia antigravidade, né? A ponto de ser operacional, a ponto de você botar um astronauta lá dentro,
porque eles não conseguem isolar o campo. Se a nave cria um campo e mata tudo que está em volta, como é que você vai botar um piloto dentro desse objeto? Ele vai morrer também. Entendeu? E não sei se vocês se lembram, o Tesla, eu já falei ontem para vocês que ele tinha uma tecnologia chamada raio da morte, né? Provavelmente os alemães sabiam disso também e incorporou essa tecnologia nas naves modernas que eles executaram. Inclusive nessa batalha do Almirante Byrd, na Antártida, eles relatavam que essas naves soltavam raios incríveis e precisos que destruíam tudo. Eu quero que vocês entendam que em 46 não havia mísseis precisos, não havia mísseis dirigidos. Então, as armas eram muito primitivas. Os alemães fez uma primeira tentativa de fazer uma bomba teleguiada por rádio, sabia? Eles soltaram várias delas e com sucesso para atingir o alvo. Inclusive destruíram um navio italiano com uma precisão incrível. Solta a bomba do avião e tenta dirigir ela por retrofoguetes, por foguetes que era... Né? Princípio de uns mísseis estar ligados. Hoje não, você vê, você toma um Tomahawk viaja 1000 quilômetros e cai no alvo. Com precisão incrível, de 1 metro de erro. Né? Então, tem toda essa discussão. É de origem extraterrestre ou é tecnologia primitiva terrestre sendo testada, né? Até que ponto não estão as duas coisas juntas? Né? Até que ponto nós temos a parte real, avançada dos ETs, dos extraterrestres, e claro, a tentativa lá atrás, né, de desenvolvermos tecnologias semelhantes, né? Eu já mostrei para vocês várias fotos, inclusive quando a gente falou do UFO da NASA e os discos voadores, né? A gente mostrou aquele protótipo da NASA lá de hélice também para flutuar. Eles falavam que viajavam a grandes altitudes, muito rápido também, mas com propulsores, né, turbinados. Né? Então, tem perguntas, Luna? Professor, o que falta para a ciência atual dominar a fusão nuclear? O problema da fusão nuclear é conter a fusão nuclear, controlar a fusão nuclear. O que as pessoas têm feito hoje em dia é o seguinte, tá? Eles tentam criar, eles pegam o hidrogênio, né? Eles pegam uma quantidade de gás de hidrogênio e colocam numa câmara, tá? Aí, eles começam a injetar raio laser aqui dentro, eles começam a injetar laser, tá? O laser vai aquecer esse gás. Esse gás tem que chegar a uma temperatura de praticamente uns 6 milhões de graus Celsius para poder acontecer a reação nuclear. Tá ok? É. Mas o problema é que quando essa reação começa, a energia liberada aqui é algo incrível. Como que eu controlo essa energia sem destruir o próprio reator? E como que eu tiro energia daí para tornar útil? Na Unicamp nós tínhamos um reator desse tipo, chamado Tokamak. Pode procurar o reator de plasma Tokamak. O meu professor, que era o chefe do departamento, um japonês ganhou Tokamak. Por isso que chama Tokamak, porque é uma tecnologia japonesa. Né? Então, era basicamente isso. Então, o que acontecia na época? E muita gente tentava fazer uma reação de fusão controlada. Né? Por exemplo, vamos supor que eu gastava, né, só para você ter uma ideia, em termos de energia, eu gastava 1 milhão para produzir uma quantidade de energia, né, que elétrica custa 100 cruzeiros, 100 real. Ou seja, o rendimento era baixo, entendeu? Ou seja, eu gastava muita energia para produzir do que eu rendia, o rendimento do aparelho. Né?
Então, até hoje, e outra, esse plasma aqui não pode entrar em contato com material nenhum, ele tem que ficar contido por garrafa magnética, por campos magnéticos. Você está entendendo? Porque ele é tão quente, tão quente, tão quente que qualquer coisa derrete. Qualquer material físico, se você colocar em contato com plasma, ele derrete. Tá? É o que acontece na coroa solar. Em volta do Sol nós temos plasma, que é hidrogênio sem elétron. Quando o hidrogênio está sem elétron nenhum, porque esquentou demais, o elétron foi embora, essa substância que é praticamente nuclear é chamada de plasma. Tá? O plasma não é composto de átomos, é composto apenas de núcleos. Tá? Não emite radiação nenhuma, no sentido assim prejudicial a nós, não. Não. Porque é hidrogênio não é um material radioativo. A extinta Atlântida usar energia Vril para funcionar? Sim. A energia Vril, nós já discutimos ontem, ela tecnicamente é a energia de ponto zero. É uma questão assim de... Tem que ter um avanço nas teorias físicas, da física quântica, para a gente entender a natureza dessa energia. Eu vou tentar explicar para vocês o que é energia Vril. Tá? E vou tentar de onde ela vem. Ok? A natureza, você vê uma estrela com o Sol, tem energia pra caramba queimando. O núcleo da Terra, você já percebeu a energia do núcleo da Terra? Você já pensou quanta eletricidade tem no Sol? Porque quantos elétrons livres estão girando, que isso é corrente elétrica? Quanta energia elétrica nós não temos no núcleo da Terra? Porque para formar um campo magnético da Terra, tem um ciclo de radiação de partículas girando, criando uma corrente elétrica criando um campo magnético. Então, esses lugares têm muita energia, mas como aproveitar essa energia? Né? Então, o Tesla, lá atrás, e era exatamente onde os alemães estavam trabalhando, porque em teoria física não tinha outra. Então, vamos lá. Vamos começar, eu vou tentar fazer um resumo rápido. Tá? Vocês sabem o que são grandezas escalar e vetoriais. Por exemplo, uma grandeza escalar, ela é apenas um número. Por exemplo, eu tenho um corpo, esse corpo tem uma massa m igual, por exemplo, a 10 quilogramas. Então, essa grandeza, a massa, é uma grandeza escalar. Eu só dou um dado e já defino tudo que eu preciso da grandeza. Agora, uma grandeza, então essa é uma grandeza escalar. Agora, uma grandeza vetorial, ela precisa de 3 características para caracterizá-la. Por exemplo, a força. Se eu tenho aqui, falo assim, ó, neste corpo eu estou aplicando uma força cujo valor é igual a 10 newtons. Mas eu preciso saber em que direção e que sentido está sendo aplicada essa força. Então eu preciso de mais dados agora, não é só falar um número, o valor. Eu preciso de explicar, olha, essa força está sendo aplicada assim, professor. Ela tem uma direção e um sentido. Ou pode ser aplicada aqui, pode ser aplicada daqui para lá. Então, eu preciso identificar com uma flecha até. Então, todas as grandezas que eu preciso de direção, sentido e módulo são grandezas vetoriais. Tá? Então, a força é uma grandeza vetorial. A massa é uma grandeza escalar. Tá? Alright? Só para dar um resumo. Então, vamos lá. O Tesla disse o seguinte: vocês aprenderam que se eu tiver um corpo aqui e eu aplicar neste corpo uma força F1, F2,
e a resultante dessa força aqui, né, for igual a zero, o que acontece? Tecnicamente, o corpo permanece parado e anulou as forças, né? Então isso seria igual a não ter força nenhuma. Porque se eu não tenho força nenhuma, a resultante é zero. Nenhuma força está atuando no corpo. Mas o Tesla falou, essas duas coisas não são iguais. O fato da resultante ser zero, existe uma puta de uma tensão sendo aplicada no corpo. Ok? No corpo. Muito bem. Agora, eu vou tirar essa grandeza e vou colocar uma grandeza vetorial agora. Eu vou colocar um pulso eletromagnético no espaço. Tá? Eu vou colocar um pulso que é uma onda. Então presta atenção, eu vou colocar uma onda no espaço. Ok? Esse pulso é um pulso elétrico. É um Wi-Fi, uma onda Wi-Fi que eu mando para o espaço. Então essa onda Wi-Fi, ela tem uma coisa chamada amplitude da onda. Em eletricidade, a amplitude da onda é a voltagem. Tá? Certo? No osciloscópio, você mede a voltagem da onda alternada que você está medindo em função da altura da onda que dá no osciloscópio. Tudo bem. Então, vamos supor que essa onda está indo para lá. Aí, eu vou mandar uma outra onda, isso aqui está no espaço. Pode ser até no vácuo. Fora da atmosfera terrestre, que as ondas eletromagnéticas andam lá no vácuo. Aí eu vou mandar uma outra onda, assim, ó, igualzinha, só que defasada de 90 graus, ela faz isso, ó. Então, teoricamente, este ponto aqui do espaço elas são contrárias. Então eu tenho é como se eu tivesse uma força pressionando aqui e a amarela pressionando aqui. Tecnicamente falando, essas duas ondas se anulam e a resultante é zero. Mas o Tesla falou, zero porra nenhuma. No espaço vazio vai aparecer uma tensão aqui acumulada. Porque é como se eu estivesse fazendo força no espaço-tempo. Alguma coisa está fazendo força. Eu não vejo. Estou comprimindo o espaço-tempo. E ao comprimir o espaço-tempo, se torna uma grandeza escalar. Essa onda aqui, a hora que ela dá zero, eu tenho uma grandeza escalar agora. Não mais vetorial. Então aí, como não é uma onda, é uma grandeza escalar, ela não tem interferência. Eu posso mandá-la onde eu quiser. Então, o que o Tesla falou? Que o próprio espaço-tempo, ele é tensionado com essa energia. E a gravidade é a tensão, existe uma tensão no espaço-tempo que provoca a gravidade. Então, ele primeiro inventou a arma escalar. O raio da morte. Ele pegava na ponta do canhão assim, né, ele mandava isso aqui. Praticamente não tem nada, porque é escalar. Aí ele mandava um outro raio meio paralelo cruzar isso aqui no ponto que ele queria. Então, deixa eu explicar para você. Ele tinha uma base, tem uma fonte de tensão muito grande, tá? Uma usina elétrica, por exemplo, para ele. Aí ele pegava e jogava uma onda escalar nessa direção. E depois ele jogava uma outra onda escalar de um outro ponto.
Aonde ela se cruzava, toda a energia aparecia. Acontecia uma grande explosão. Porque dava uma interferência construtiva agora aqui. Então eu tinha 2 raios escalares na frequência certinha, aonde eles se cruzavam, do nada ocorria uma explosão. É muito louco porque eu tirava energia praticamente do nada. Eu pegava a energia que estava acumulada no espaço e fazia explodir. Esse era o raio da morte dele. Né? Você está entendendo? E uma energia poderosa. Inclusive, ele foi fazer um teste. Olha que interessante. O Tesla fez o teste desse treco em 1908. Tá? E ele estava o ajudante dele no laboratório. Estava 2, 3 pessoas só. E ele armou e atirou. E não aconteceu porra nenhuma. Ele falou, essa merda falhou. Não deu nada. Só que, lá em Tunguska, na mesma dia e hora que ele fez o teste, ocorreu a maior explosão nuclear no espaço, que arrebentou tudo, todo mundo acha que é asteroide, que é cometa que caiu. Uma explosão de um cunho nuclear em Tunguska, que ninguém consegue explicar. E foi no mesmo dia e hora que ele fez o teste dele, com essa arma escalar dele. E aí o que o povo fez? Abafou. Serviço secreto americano abafou, todo mundo abafou. Né? Bom, eu vou dar mais uma dica. Esse tipo de arma, o presidente russo, quando estava uma crise da Ucrânia lá, esse tempo atrás, o presidente russo chegou na televisão e falou assim, olha, o Ocidente que se cuide, porque nós temos em nossos arsenais armas que podem destruir uma cidade inteira em questão de segundos. Ele não estava falando da bomba atômica. Por quê? Bomba atômica todo mundo já sabe que existe desde a década de 60. É uma arma nova nos arsenais. E é essa arma aí, arma escalar. O raio da morte. Simplesmente não tem, olha, não tem avião, não tem míssil, não tem nada que leve essa bomba. Simplesmente, de uma hora para outra, bum, explode uma coisa aqui na cidade de Limeira. Sem ser trazida por avião, sem ser por míssil. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham que explodiu na Líbia? Pode ter sido um teste. Israelense, de uma arma israelense. Tá? Entendeu? Ninguém, não tem vetor, não tem míssil, não tem quem manda. Você faz um ataque secreto. Certo? E outra, sabe onde tem essa arma? Guardada no subterrâneo. Ela não precisa de vetor, ela atravessa a parede, atravessa qualquer coisa. Ela é uma onda escalar, não tem nada. É só a hora que junta que é o perigo. Tá? Essa é a dificuldade. A dificuldade foi todos esses séculos, né, mais de 70 anos depois do Tesla, para tentar controlar e fazer essa arma ser funcional, operacional. O Tesla disse que fazia essa arma na Segunda Guerra Mundial, para ganhar a guerra. Agora eu pergunto, até que ponto os alemães, lá na Antártida, não conseguiram fazer? Mas só que a guerra já tinha acabado. E os americanos tinham feito a bomba atômica. Tá? Então deixa eu explicar uma outra coisa que vocês não sabem. Só físicos sabem. Vocês sabem que eu estou jogando uma tensão elétrica. E tensão elétrica funciona assim. O que é uma tensão elétrica? Tensão elétrica é uma diferença de potencial. Não sei se vocês entendem o que é diferença de potencial. É o seguinte, ó. Para vocês entenderem, eu vou pegar aqui um plano inclinado. Tá? Se eu tenho um corpo aqui, solta uma bola aqui, ó, uma bola. Essa aqui tem uma altura H. Se eu soltar essa bola, vocês sabem que essa bola vai vir rolando para cá e chegar com uma velocidade aqui, certo? Então, essa bola tem uma energia potencial gravitacional. Quando eu solto essa bola, eu transformo essa energia potencial em energia de movimento. A gente chama de energia cinética. Tá ok? Se essa bola chega aqui e bater em alguma coisa, ela vai causar uma destruição. Né?
Ela causa uma destruição, porque ela bate, arrebenta, quebra, dependendo do tamanho dessa bola, pega uma bolona de concreto e joga. Você vai ver. Aquela avalanche, né? Arrasta tudo que vier na frente, se for na neve. Então, pense nisso, que isso aqui, ó, esse H aqui é aquela curva da onda em volts. Então, o volts aqui é uma diferença de potencial. Tá? Então, a corrente elétrica, o fluxo de elétron sempre vai do maior para o menor potencial. A corrente elétrica ela flui num fio de uma tensão grande para uma tensão pequena. Ela corre, por isso que ela flui no fio. Tá? É como descer o rio, ela desce. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou mostrar como é que o Tesla vai construir uma fonte inesgotável de energia elétrica. Você pode ter na tua casa uma maquininha, ou uma usina que não é hidrelétrica, não é nada, e eu construo. Nossa, então, o que ele faz? Então, eu monto aqui uma usina e eu vou mandar 2 raios escalares, um raio escalar, para o núcleo da Terra. Presta atenção, aqui está o núcleo da Terra. Eu vou pegar um raio escalar e mandar, dirigido para o núcleo da Terra, e vou mandar um outro paralelo para cruzar exatamente no núcleo da Terra. Aí seria uma explosão, não seria? Só que é o seguinte, o potencial do núcleo da Terra é milhões de vezes maior do que esse que eu estou mandando. Então o que vai acontecer? Isso! Grande inteligência, menina. Nossa, gostei pra caralho. Porra! Veterinária, você viu? Dando uma de... Como o potencial aqui é milhões de vezes maior, isso aqui é como se fosse um fio. Mas um fio escalar. A energia volta. Toda a energia que está aqui, ela vem para cá, para a usina. E eu uso essa energia inesgotável. Eu distribuo por fio, faço do jeito que eu quiser. Né? E ele falou assim, né, pode mandar isso aí para o sol também. Imagina só a energia que não vem para cá. Isso que eles chamam de energia de ponto zero. Tá? Eu pego um feixe escalar, que é o ponto zero do espaço, e vou buscar energia. E não importa a distância. Porque não tem perda, não tem delay aí. E outra, dá para fazer um aparelho de comunicação de rádio. Sem delay. Falo com Marte instantaneamente. Porque esse pulso, ele não tem velocidade, é uma coisa superior à luz. Né? Então, a gente pode fazer coisas incríveis com esse... E essa é a teoria do Tesla, sabe? A teoria dele se chamava ondas escalares. E, por isso, um disco voador, ele pode voar sempre tirando a fonte de energia do planeta. Só esse raio vai dirigindo, não tem problema. Quem está abastecendo ele não é o reator dele, ele está pegando energia de algum lugar. Constantemente. Né? Então, quando você tem uma fonte de energia, ela pode movimentar uma nave, ela pode, né, fazer armas, fazer bombas, fazer raios da morte e muito mais. E não se esqueça que eu falei para você, o Tesla realmente chegou para o presidente americano e falou assim, ó, eu tenho uma arma que nós podemos vencer a guerra e destruir todos os aviões do céu. Tá? Israel, eu sou vivo, eu sei que Israel tem essa arma. Tá? Então o Hezbollah, lá no sul do Líbano, ele fica jogando mísseis para Israel. Só que os mísseis deles são muito ruins, né? Aqueles mísseis cartuchos que não tem direção nenhuma, ele joga, né? E é muito difícil barrar aqueles mísseis, porque são mísseis pequenos, são velozes, e você não tem, né? Como é que eu vou interceptar uma bosta daquela? Sempre cai. Só que eles são muito ruins, sempre cai. Às vezes cai em área residencial, às vezes cai no meio do fundo, mata pouca gente. O estrago dele é pouco, mas às vezes morre gente. Um dia, presta atenção, e era muito difícil barrar um míssil daquele. Num dia, o Hezbollah, no sul do Líbano, lançou
1.200 mísseis num dia. Nenhum passou. Todos foram destruídos no ar. Como? Essa mesma tecnologia dá para fazer um campo de força. Nada passa. É isso que o Tesla queria fazer com aviões. Ele estabeleceram uma rede que ele chamava de Woodpecker, pica-pau. Ele pegava, lançava um monte de raios e cruzava os raios. Nos cruzamentos, os aviões passavam não destruídos. Os próprios aviões, ao chocar, bater nessa rede, ele desequilibrava o potencial de energia e ele se explodia. Você cria uma rede e ela não aparece. Ela está assim com é só uma oscilação de frequência. Quem cruzar vai explodir. E como eu sei disso? Melhor não falar. É que nós somos físicos, nós estudamos física avançada. Eu estudei o Tesla pra caramba. Você acha que eu não estudei o Tesla, cara? Sabe? As teorias malucas dele. Por que você acha que o Tesla sumiu? Toda coisa sumiu. E até hoje os caras usam tecnologia Tesla. O que você acha que é o projeto HARP? O projeto HARP é uma tecnologia Tesla. Aquelas antenas todas de baixa frequência. Os caras estão querendo fazer o que com aquilo? Professor, esta base alemã ainda existe? E os governos sabem desta base? Então, claro que sabe. Mas o que acontece? Quem é que vai lá meter a cara com os negros? O problema eles tentaram destruir essa base na guerra, certo? Logo após a guerra, mas não conseguiram. Então aí, nunca mais eles voltaram para lá. Ou seja, oficialmente, que a gente sabe, alguém sabe, eles nunca voltaram. Certo? A gente não sabe se os alemães acabaram, né? O que aconteceu com a base alemã lá? Não tem, é tudo secreto, ninguém sabe. Essas informações não são viáveis. E hoje, por exemplo, se essa base existiu todo esse tempo lá, o que é hoje essa base? Né? A Alemanha perdeu o poder. Cientistas todos. Será que essa base agora ela não virou americana? Né? Porque a Alemanha perdeu a guerra. Os cientistas não têm. Quem vai financiar aquilo lá? Quem vai mandar combustível? Sabe? Chega uma hora que alguém tem que financiar. Alguém tem que sustentar, mandar comida, um monte de coisa que lá não tem. Você pode ter energia, mas não tem comida. Né? Então, como você vai sustentar? Então, tudo isso é um mistério. Tudo isso é um mistério. Tá? Tudo isso se tornou altamente secreto após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Existem relatos de pilotos, relatos de pessoas que participaram dessa guerra e que escapou, que fugiu, você está me entendendo? Então, tudo isso aconteceu. Em 2000, foi lançado um livro por um pesquisador polonês, que ele fez toda a pesquisa porque era na Polônia que os alemães testavam o sino também, certo? Na fronteira com a Tchecoslováquia. Eles tinha uma base ali que eles testavam o sino. Então esse cara escreveu um livro muito documentado sobre o sino. E, inclusive tem o prédio lá, está lá ainda instalado, onde eles testaram o sino. Está tudo construído, assim, fora, inclusive fora. É toda uma estrutura de concreto, armado, que os alemães fizeram, ninguém sabe para que serve até hoje. A estrutura está em pé até hoje. E os coisas não destruíram, que é para tentar fazer uma pesquisa, saber por que aquela construção foi feita. Eles não destruíram até hoje. Essa construção está lá na Polônia. Muito louco, né? Os americanos foram expulsos da Antártida e os alemães conseguiram? Como eles conseguiram por lá? Então, o que eu acho é o seguinte, tá? Vamos tentar entender. Quando os alemães foram, eles não chegaram na cozinha intraterrena, eles arrumaram um canto lá, um lugar, e fizeram uma base. Porque a Antártida, eles estavam procurando os músicos, isso não sei o que eles encontraram. Os alemães podem ter desenvolvido alguma arma sofisticada, alguma coisa. Certo? O que aconteceu? Quando a frota americana foi lá, essas armas foram utilizadas e arrasaram com o poderio militar americano. Eles voltaram com o rabo entre as pernas.
Presta atenção, na Segunda Guerra Mundial, e logo depois, 1946, pô, se você tivesse um míssil orientado, você destruía todos os porta-aviões dos caras. Certo? Você tinha que míssil de longe. Não tinha como derrubar um míssil. O míssil era muito veloz, ele destruía tudo. Certo? Se você tivesse inventado uma arma de raio do Tesla, se uma arma de raio do Tesla funcionasse, fosse operacional, porra, meu, você metia naqueles aviões meio mais rápidos que estão desenvolvendo, os alemães também, não sobrava nada. E os caras diziam que eles tinham umas armas de raio, esses objetos redondos. Vai saber o que os alemães conseguiram, mesmo naquela época. Eu creio que os alemães não conquistaram tudo isso, não, naquela época. Porque eu conheço física, é uma coisa muito difícil de fazer. Mas os alemães eram muito inteligentes, cara. Os alemães tinham uma inteligência desgraçada, os cientistas. E poderiam ser orientados via mediúnica, espírito e tal, por ciência, coisa toda, tá? O que pode acontecer, o que pode ter acontecido, também é uma possibilidade, dentro da nossa análise aqui, é que os americanos foram levar a guerra para a Antártida. Eles foram com navios armados até os dentes, com submarino, com tudo, foram com uma frota. Aí os intraterrenos não gostaram da história, expulsaram. Armado aqui não, pode voltar, pode ir embora. Uma guerra, que estará uma guerra ali. Tá? E, porque, veja bem, essa questão de envolvimento ocultista, os americanos não tinham. Os americanos não faziam esse tipo de pesquisa ligado ao desenvolvimento de tecnologia, mas os alemães faziam, tá? Porque eles tinham uma outra crença, né? Os militares eram esotéricos, eles tinham esse ocultismo, né? Esse misticismo, entendeu? Eles tentavam usar isso. E por isso o Hitler achava que eles tinham um caminho que era diferente dos ingleses, do Ocidente, que podiam levá-los a um salto, vamos dizer assim, evolutivo muito grande em termos de tecnologia. Conquistar tecnologia antiga. É isso que eles queriam. Porque eles viam nos textos antigos manas, discos voadores, e eles sabiam que essas armas existiam, que era possível. Então eles investiam nisso. Tá? E eles sabiam, através de seus paranormais também, que isso era possível. Vai saber que tipo de informação eles não conseguiram através dos paranormais para fazer um desenvolvimento de tecnologias avançadas. Então a gente não sabe. Tá? Tudo são assim, né, vamos dizer assim, informações bastante truncadas, mas que é verdade que os alemães foram para a Antártica, foram. Inclusive foram para muito lugar. Vocês assistiram 7 anos no Tibete? Hã? O que era aqueles alemães que estavam fazendo no Tibete? Era 1900 e pouco, lembra? Vocês lembram a data? É antes da guerra. 38, 36, 37, 38, quando o Dalai Lama estava lá ainda e tal. Né? Vocês vão querer. Esse soldado era um soldado desse grupo de arqueólogos alemães que foram para o Tibete para achar a Agartha. Eles estavam tentando procurar a Agartha. Por isso que eles se envolveram com o Dalai Lama, se envolveram com todo o misticismo tibetano, a equipe. Né? E depois o cara fica lá sendo professor do Dalai, né? Criança. Que é o Brad Pitt, né? Terror das mulheres. Professor, você com seus contatos com os extraterrestres, você sabe a verdadeira história do que aconteceu? Então, esse é o problema, né? O médium de hoje, ele tem que ter muito cuidado para não se envolver com questões de natureza secreta. Eu falei para vocês que Hitler, tem um castelo na Polônia, onde essa equipe de cientistas era o campus dessas pesquisas Vril, era na Polônia. E, tá? Ali os cientistas os caras se reuniam, e um general SS chamado Hans Kelmer era o cara que dirigia tudo. Quando o Hitler percebeu que a guerra estava sendo terminada, eles não iam ganhar a guerra, ele mandou, num dia, ele matou 60 cientistas. Ele deu veneno para todos. Olha, é interessante, deixa eu contar a história.
Porque o Hitler precisava eliminar toda a informação tecnológica, científica que os caras tinham conquistado. E seus cientistas são raptados pelos Estados Unidos e têm a tecnologia. Eles queriam preservar a tecnologia. Então, esse Kemmler tinha construído bases na Polônia para construir os discos voadores e o sino também. Fazer testes ali, pesquisas ali. Além da Antártida. Quando a Alemanha estava perdendo a guerra, existiam milhares de judeus e de caras que trabalhavam na construção, trabalho escravo para fazer os túneis. Pois ele dinamitou e matou milhares de pessoas. E todos os cientistas que eram responsáveis e sabiam do projeto, ele matou envenenado. E aí tem a história, conta a história que eram uns 60 cientistas que estavam reunidos num jantar para comemorar o sucesso de umas certas coisas, do Terceiro Reich, e um cara estava com uma azia fodida no estômago. Né? Então os caras foram brindar com champanhe. E toda essa champanhe estava envenenada. E o único cara não tomou, porque ele estava com o estômago ruim. É de onde vem essa história também. E aí todo mundo começou a passar mal, começou a cair, tá, e ele ficou assustado, tá, já sacou o que era, né? Então ele também fingiu morto. Aí pegaram todos esses caras, meteram num caminhão, morto, tudo, jogou tudo dentro do caminhão, e foi à noite transportando, e ele saiu de lá dentro, pulou no caminhão, e sobreviveu, deu no pé. Essa história é verdadeira. Essa história é verdadeira, tá? Porque os cientistas foram mortos, e isso foi descoberto depois, milhares de pessoas mortas que tinham contato com o que estava acontecendo ali dentro, escavaram tudo e trabalharam na indústria dessas armas, entendeu? Então, tudo que foi os grandes mistérios foi apagado. E esse Kemmler sumiu, ninguém sabe para onde foi. E ele fazia parte de um projeto, ele era diretor desses projetos. Existia 3 aviões que eles construíram, que na época, esses aviões podiam bombardear os Estados Unidos. Ir e voltar sem reabastecer, porque não tem onde parar. Era um avião especial que eles construíram, só tinha 3. Eles acreditam que o Kemmler fugiu num avião desses. E o pessoal acredita também que ele pode ter passado por pouso americano, ou que ele tenha fugido junto com Hitler para a base da Antártida. Com esse avião. Porque esse avião, essa pessoa sabia que tinha 3. Só encontraram um. Onde foi o terceiro? Ou os 2. Então, inclusive um desses aviões está lá nos Estados Unidos até hoje, em exposição. No museu lá da aviação, no Museu da Aviação lá. É interessante, essas histórias são muito interessantes. E esse câmbio nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. E foi um grande filho da puta, porque o cara que ele era um engenheiro civil, né, e general SS. E ele projetou todos os campos de concentração alemão, inclusive os fornos para serem mais eficientes para matar e queimar judeu. Ele comandava pessoalmente massacres em massa, inclusive o massacre dos cientistas. Professor, até onde esses paranormais tinham conexão com o plano espiritual? Nenhuma. Esse é o ponto-chave da questão. Existiam muitas seitas ocultistas, e essas seitas ocultistas nunca tinham uma relação com o espiritual, com o plano superior. Era uma questão do toma lá da cá. O que isso vai me dar de poder? Certo? Tá? Então, eram aqueles magos negros, vamos dizer, que eu quero poder, eu quero que isso aí me dá poder. Porque, na verdade, eles achavam que eles eram descendentes, como eu falei ontem, né, dos povos arianos e descendentes dos Atlantes. E a raça deles era uma raça superior. Eles iriam encontrar, na verdade, seus ancestrais. Por isso que eles foram lá para a Antártida, para procurar os ancestrais, a ancestralidade. E que a sua raça tinha sido totalmente poluída por se misturar com raças inferiores. Negros, né, amarelos, homossexuais, judeu, que era a raça inferior. Então, a gente tem que entender que essas sociedades secretas da época, elas não eram sociedades de paz e amor, sabe? Não, é sociedade secreta para ter poder, vamos dominar o mundo, vamos, sabe? Por
purificar a raça, toda aquela política alemã. Saca? É claro que você não tinha um espírito de luz apoiando isso. Né? Você não tinha espírito de luz apoiando. Era uma coisa assim, né? Os médiuns, até que ponto esses médiuns entravam em contato com a verdade superior? É complicado. Que ocultismo que esses caras faziam, na verdade. Essa é a verdade. Essa é a discussão. Mas, hoje mesmo eu assisti um documentário russo sobre os alemães na Antártida. Tá? Então, porque os russos falam mais do que o documentário americano. Você está entendendo? Então, né, eu acho importante vocês entrarem na internet e vai atrás desses documentários. Eu não posso, eu já falei para vocês que eu não posso pegar imagens desses documentários e passar aqui para vocês na minha aula. Aqui não, mas quando a gente tem aula presencial, eu passo, aí eu posso, não tem problema nenhum. Mas o YouTube não deixa por direitos autorais. Eu não posso usar imagem de documentários. Às vezes até foto eu preciso tomar cuidado, porque se a foto tiver direito autoral, os caras já ficam em cima. Tá? Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês entendam que existem muitos mistérios em nosso mundo. Muita coisa que são mantidas secretas do grande público. Né? As pessoas vivem as suas vidinhas aí, Way Life of America, certo? Todas essas brigas culturais, raciais nos Estados Unidos, mas existem coisas ocultas muito, muito, muito complicadas. Próximo módulo, né, segunda-feira, o projeto Blue Book. A verdade sobre o projeto Blue Book nos Estados Unidos, que é o projeto da Força Aérea de Pesquisa de Discos Voadores. E dizendo para vocês que eu entrei em contato pessoal com o Dr. Hynek, que é o protagonista do projeto Blue Book. Claro. Ah, minha filha. O Dr. Hynek esteve 2 vezes no Brasil, em congresso de ufologia. Pois não? Professor, Hitler não avançou com as suas descobertas porque o plano superior não deixou? Então, cara, a merda que o Hitler fez ali na Alemanha não podia continuar, né, cara? Ele não podia ser vitorioso, né? Não tinha nem como, né? Aí os americanos... E outra, se ele sustenta a guerra por mais 6 meses, ele é bombardeado nuclearmente pelos Estados Unidos, né? Não ia ter jeito, não ia ter saída. Sabe? Toda a merda que ele fez, todo o ódio, todo o massacre dos judeus, isso gerou um karma muito pesado para a Alemanha. E o povo alemão todo apoiando aquilo, certo? Então o que acontece? Chega uma hora que o plano superior fala, não, isso aí não pode andar. Isso aí gerou um karma tão pesado que está fadado à destruição. Praticamente o mundo inteiro caiu em cima, né? É a Rússia, a Alemanha, todo mundo caiu em cima da Alemanha, né? Não tinha como, né? Não tinha como. A gente começa a chegar a um ponto que começa a entender o que os alemães queriam, cara. Né? Não podia ficar quieto ali e se desenvolver. Tem que mexer com a Rússia, querer invadir a Rússia, querer invadir a França, a Inglaterra nunca conseguiu invadir, né? Mas todos os países aí perto, invadiu todo mundo, invadiu a Polônia, a Áustria, anexou a Áustria, fez o diabo ali, né? Você está entendendo? Mas a linha Maginot francesa, que era uma linha considerada intransponível, né? Pelo exército francês, tá? Uma linha fortificada, né? Com bunkers impossível, tomou essa porra em 7 dias. Os alemães tinham uma tecnologia e uma tática de guerra muito avançada. Os generais eram muito bons. Né? A Polônia ele tomou em praticamente 2, 3 dias com paraquedista. Só soltando paraquedas e invadindo a Polônia, acabando com o exército polonês. Né? Eles eram muito estratégicos, eles eram muito técnicos, chamavam de Blitzkrieg. Blitzkrieg era uma relâmpago, né? uma invasão relâmpago. Umas tropas motorizadas, tanques rápidos. E rapidamente ele invadia um país, um território e tomava tudo. Né? Mas, analisando espiritualmente tudo isso daí, eu acredito que, né, eles acreditavam que tinham poder demais, né? E quando você tem um ego muito grande e poder demais, chega uma hora que você dança, né? Certo? Porra, quanto massacre, quanta tortura. Esses espíritos foram para o astral. Esses espíritos, quando vão para o astral, ficam exigindo do plano superior uma vingança, uma justiça. Né? Era inevitável que a Alemanha ganhasse a guerra.
né? Ela não ia ganhar de jeito nenhum. E ela foi destruída do jeito que foi. Né? E o Japão também. O Japão era aliado da Alemanha. É o eixo. Existiam 3 países aliados com a Alemanha. No começo. Alemanha, Itália e Japão. Tá? E o Japão ameaçou, queria atacar os Estados Unidos, pô. Aí me deu essa merda que deu, né? Os Estados Unidos falaram, arrasou o Japão. Bom, é isso aí. Então, convido vocês para continuar a nossa maratona ufológica. Você vê que cada ponto tem um capítulo, né? Tem um assunto interessante para a gente discutir sobre a ufologia, sobre os extraterrestres e quanta coisa oculta. Mas a maior das coisas ocultas é os mundos intraterrestres. Um dia vocês vão ver essa base da Antártica vir para a superfície. Mas não a base alemã, não, a base. Tá? Então é isso, pessoal. Namastê, muita paz.